no comércio, uma parte de administração, ela não é tudo igual o tempo inteiro. Ela vai mudando, ela vai tendo transformações enormes. Isso que às vezes assim, o empresário não entende, ele acha assim, pelo menos eu passei por uma experiência assim, meu marido ele usava muito essa expressão, você está vendo tudo isso aqui? Eu adquiri e agora eu não vou mudar. Se deu certo até agora, por que eu vou mudar, gente? Vocês estão falando em tantas mudanças aí que eu não aceito. Então não adianta, eu não vou mudar. E ele faliu. Sandra, Calil, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Fantasias do Ó, um negócio familiar que fica na freguesia do Ó, na zona norte aqui de São Paulo. O negócio é comandado pela Magali Misson, o seu casal de filhos e a nora. A Magali começou a empreender na década de 80 com seu falecido marido em uma loja de descartáveis, mas a falta de inovação e de competitividade no mercado levaram a empresa à falência. Em 2004, eles mudaram de segmento e hoje eles atuam no ramo de fantasias. A loja hoje tem como principal foco a inovação e o planejamento. Esse negócio tem tudo a ver com o trabalho de vocês aqui no Sebrae, já que a gente vai falar sobre planejamento familiar na gestão de uma empresa, sobre a importância da inovação e também sobre as dificuldades de um negócio de nicho, que é tão sazonal e que depende tanto das variações do mercado. A nossa história começa em 1980, onde a gente montou uma empresa, eu trabalhava em multinacional, meu marido também, e a gente acabou montando uma empresa. Por a empresa dele ter falido, a gente deu continuidade na falência dessa empresa dele. E aí era uma empresa de descartáveis, né? Pratinho, copinhos, tal. Ela chamava Cava Festa. E na época a gente distribuía para supermercadistas, né? E aí nós tivemos 26 anos de empresa, né? E aconteceu o quê? Que a gente queria introduzir em vários supermercados e começamos a pegar os megas, né, supermercados. E acabou realmente acontecendo isso. A gente foi para vários mercados grandes e a empresa fluiu bem. Porém, começou a vir os produtos da China no Brasil. Aí começou aquela coisa de vir os produtos da China e a gente tem que se adequar aos preços dela, né? Só que era inviável, né? Porque a coisa vinha assim, de 50 centavos, ela vinha da China por 20. Aí a gente não tinha concorrência, não dava para concorrer. Por mais que a gente conseguisse, nós tínhamos uma boa influência com as fábricas, porém inviável, né? O custo ficava sempre além daquilo que a China entregava. Então isso foi o primeiro fator que a gente começou a ter problema no comércio, né? Dessa empresa distribuidora, né? De descartável. Só que depois veio o quê? Veio o evento Halloween, que no Brasil não existia. E esse evento aqui aconteceu de uma maneira assim que muito sem conhecimento, né? Que era uma parte mais regional lá dos Estados Unidos, então a gente não entendia bem a coisa, né? E meu esposo, ele era meio que radical, né? Ele não aceitava assim inovação. E nós fomos questionando, querendo estudar, eu sempre fui muito ativa, sempre gostei de novidade. Então aquilo para mim me emocionou, fui pesquisar. Porém, ele não aceitou, né? Ele falou, olha, não dá, porque eu não vou deixar de vender um pratinho branco para vender um pratinho preto. Quer dizer, nossa cultura não vai aceitar isso, né? E aí ele foi levando isso e tal, e realmente aconteceu que o comércio começou a cair muito, né? Porque todo mundo queria agregar o pedido justamente com a festa normal, que é a nossa, e agregando o Halloween, né? Só que aí ele foi arredio, não quis mudar para o Halloween, falou que isso aqui no Brasil não ia funcionar e tal. E a gente acabou ficando para trás, né? Então a gente já tinha dois fatores ruins, né, no nosso ramo de comércio, que era a China entrando e o Halloween acontecendo e a gente não querendo mudar. Infelizmente veio a falência da empresa. Recebeu uma proposta do Walmart, né, para a importação deles não tinha chego, né, para o Halloween, evento maior aqui deles. E se eu conseguia fazer algumas peças para eles para poder absorver aí o evento, né? E eu venho de uma família totalmente de indústrias de costuras, né? Mas nunca exerci nada, né? Mas eu tenho conhecimento do negócio. Falei, não, deixa comigo que eu vou fazer, né?
Eu faço essas peças, mando para eles, se eles aprovarem, ótimo, se não, paciência. Conclusão, realmente eles fizeram uma análise das peças que eu mandei, sem ter máquina de costura, sem nada, né? E aí eles acabaram aceitando e fecharam o pedido. Um dos fatores também levantados pela Magali foi a questão da inovação, que foi o que fez com que a antiga empresa da família chegasse à falência. Qual é a importância de buscar sempre iniciativas inovadoras dentro de um negócio? O empresário não pode ficar parado, porque hoje, com tantas tecnologias, com tanta evolução e tanta concorrência no mercado, se ele não buscar inovar no seu próprio setor, buscando novas tecnologias, buscando novas formas de fazer aquilo que ele já faz, ele com certeza ele vai ficar obsoleto, vai perder produtividade, vai perder mercado e não vai acompanhar o que está acontecendo no mercado. Então, buscar novas formas. Um exemplo, a tecnologia, a inovação, ela pode ser de equipamentos, ela pode ser inovação em termos de... Hoje, o e-commerce foi uma inovação que explodiu na pandemia. O delivery explodiu. Isso foi uma inovação. Ah, mas isso é comum? Não, para um restaurante que estava fechado e não tinha delivery e só tinha os serviços presenciais, o delivery foi o que sustentou. E isso não deixa de ser uma inovação. Então, muitas vezes, as pessoas fantasiam inovação, coisas tecnológicas, e a inovação, muitas vezes, é mais simples do que ela imagina. E existe o quê? A inovação dentro do próprio negócio. Não precisa ser tecnológica, né? Mas, por exemplo, eu criar um procedimento operacional padronizado onde não tem. Isso é uma inovação dentro daquela empresa. Então, buscar sempre inovação, buscar conhecimento, isso faz toda a diferença. E entender, né, eu sempre coloco, como que está o mercado, como que está meu concorrente, o que ele está fazendo? E eu vejo isso, analisar o mercado, analisar seu concorrente. Para a maioria das MPS, isso não é tão comum. E para eles se aplicarem, olhando o que o meu concorrente está fazendo, quais são os fatores chaves de sucesso que podem alavancar minha empresa, isso já é uma inovação. Que eu sempre me dei muito bem com meus filhos. Assim, o relacionamento nosso sempre foi muito perto, né? E a gente conversava muito sobre isso. E aí nós decidimos o quê? Separar. Separar, apesar de estar junto, mas separamos. Então, a parte comercial do meu filho, eu só recebo pedido. As negociações, tudo é feito, é dado para ele a administração disso, né, da parte de atacado. A Daniele ficou na parte do e-commerce e com as lojas, né, que hoje é uma loja só. E eu voltei para o chão de fábrica, fiquei lá no chão de fábrica fazendo a parte financeira, mas administrando a fábrica também. A Magali contou pra gente que um dos principais desafios da gestão familiar é dividir as tarefas e lidar com as opiniões e ideias de cada um. Então, qual é a dica que você dá para que as questões familiares não tenham impacto nas decisões da empresa? Quando a gente fala de sucessão familiar, geralmente o gestor mais antigo, ele é muito apegado, né? Então é muito difícil você conseguir implantar a sucessão. E aí você precisa de muito manejo, tudo. Então, a Magali, ela teve esses problemas com o marido, que era muito fechado, tudo, e aí ele foi ficando doente e ela teve que assumir. Então, ela foi meio que obrigada a assumir. Mas ela aprendeu com tudo que ela sofreu. E aí ela começou a trazer os filhos para junto, para auxiliarem na gestão da empresa, né? Isso é importante, já trazer os filhos o mais rápido possível para a gestão. Lógico, verificando sua vocação, se é o que eles gostam, mas trazer, porque de qualquer forma eles são herdeiros, né? Costumo dizer, são herdeiros. Se são herdeiros, querendo ou não, uma hora eles vão assumir o negócio. Eu me aperfeiçoei muito em fantasia. Eu fui buscar muita coisa centrada em fantasia. Eu não desviei o caminho, entendeu? Então, eu acho que assim, o sucesso nosso em fantasia foi exatamente por isso. Porque eu foquei nela, né? E analisei todas as coisas. O tempo inteiro eu estou analisando o segmento dela, por que está vendendo, por que não vende. Aconteceu na primeira festa junina, nossa, a gente não vendeu. Nós não batemos a meta.
A Magali falou muito pra gente sobre como ela pesquisou antes de abrir a empresa e ao longo dos anos de empresa, como ela sempre pesquisou muito, planejou muito e se aperfeiçoou muito no ramo que ela escolheu. Qual é a importância do empresário, aquela pessoa que quer abrir a empresa, pesquisar antes de abrir o negócio para que ela possa ter sucesso nos anos seguintes? Bom, o planejamento ele é essencial. Tão importante quanto achar um nicho bacana para trabalhar é planejar esse nicho. Às vezes, alguns empresários demoram 1 ano pesquisando sobre o negócio para poder abrir a empresa, para poder se situar direitinho dentro do mercado. É claro que não adianta o empresário ficar 5 anos dentro de um planejamento, porque quando ele define o que ele vai fazer, já mudou todo o mercado e aí já passou o bonde, às vezes ele já não tem mais o dinheiro que ele tinha para investir. Então, isso tem que ser, obviamente, dosado, né? O tempo de planejamento para começar a execução do negócio, ou se você já tem um negócio, o tempo de planejamento para as próximas atividades, para os próximos anos. Mas ele é essencial. E uma das coisas que é mais importante dentro desse processo é o planejamento das ações casadas com o planejamento financeiro. Ou seja, não adianta nada você querer fazer coisas que você não tem bolso para tal, né? Então, a importância disso ela é essencial para a vitalidade do negócio, para o sucesso do negócio e principalmente para a saúde do negócio, né? Para que ele consiga se tornar perene, que é o objetivo de todo empresário, né? Sim, a sazonalidade é um problema seríssimo. Nós hoje lidamos da seguinte forma, a gente coloca algum segmento, né, agregando esses períodos de baixa venda. Porém, ele não pode ser alavancado, porque se ele alavancar, eu perco a próxima sazonalidade. Ela me atrapalha, né? Então, o que a gente hoje faz? A gente procura montar uma ação grande para cada evento, que ele se sustente depois para fazer isso. Então, a gente tem uma parte de calmaria, mas essa calmaria com o dinheiro daquele evento. Então, é isso que faz um planejamento, é isso que tem que ser feito, é planejar. Então, a gente faz um evento assim, por exemplo, quando existe essa parte da sazonalidade, eu vou buscar parceria nas escolas para saber o que elas vão precisar, que daí sai fora um pouquinho desse nicho. Outra coisa também que eu montei, que depois deu muito certo, mas aí acabou me atrapalhando, foi a fazer a fantasia personalizada. Uma das grandes questões da Fantasias do Ó é a questão da sazonalidade, uma vez que existem meses no ano em que as vendas são maiores. A Magali contou pra gente quais estratégias ela utiliza nos outros meses do ano para que ela consiga manter o negócio saudável, mesmo nesses períodos em que as fantasias não estão em alta. Para vocês, quais são os maiores desafios que um empreendedor de nicho encontra na hora de colocar os seus produtos no mercado e como que ele pode lidar com essa questão para manter o negócio saudável? Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho do planejamento. Então, quando você monta uma coleção para festa junina, para carnaval, para dias das crianças ou fantasias que vão vender o ano inteiro, né, como dos personagens, princesas, isso você tem que ter o planejamento na produção. Então, você tem que ver os modelos, fazer a modelagem, ver com a costura quanto tempo demora, o tecido, com tudo isso, para que você consiga lançar isso no mercado. Isso demanda também planejamento. Então, por exemplo, para planejar o carnaval, já com certeza deve estar planejando já em novembro, planejando o carnaval. Para época de junina, né, festas juninas, com certeza em fevereiro, março já está planejado o que vai ser produzido. Ah, vou fazer Halloween, em junho já está planejado o Halloween, em agosto já está planejado o dezembro. E o que são o restante que sustenta? São as festas temáticas infantis, apresentações escolares que tem, os mêsversários que agora está em moda, né? Então, tudo isso vai te sustentar, vai te dar um retorno o ano inteiro. Por exemplo, a Sandra comentou, né? Hoje nas escolas infantis, quando tem as festas, então tem a festa do final do primeiro semestre, tem a festa de Natal, tem a festa da Páscoa, tem a festa do livro, tem a festa da árvore. E geralmente, quando a escola vende o pacote para o pai, já vem com a fantasia. Ou seja, a loja de fantasia faz um B2B, um contrato com as escolas, e a escola, quando cobra dos pais, já vem a fantasia embutida. Então, assim, esse tipo de oportunidades são oportunidades que criam uma receita recorrente,
fora do nicho, fora das grandes festas, por exemplo, né? Essa pandemia nos pegou numa ascensão grande, a nossa estrutura era grande, estava com muita coisa, mas porém foi uma coisa boa que nós estávamos sem dívidas, né? Todo o nosso estoque pago, toda a nossa produção paga, mas fecha as portas e não recebe mais nada, né? Aí foi bem assustador, que a gente falou, nosso ramo, né, é um ramo que não flui assim, não é uma coisa de primeira necessidade. Então, no caso da pandemia, foi o primeiro que nem se pensava, né? Isso imaginávamos nós. Tinha estratégia para isso, mas nós não conhecíamos. Veio a ideia de alavancar. Nós tínhamos o e-commerce, mas era um segmento que a gente colocou ali assim só para conhecer, mas não era o essencial do nosso faturamento, né? E aí o que acontece? Vem esse pessoal e falou, olha, é assim, vocês têm estoque, joga todo esse estoque para a internet, né, para o e-commerce e vê o que tá. Não, eu estou acostumada com atacadista, então vende aquele volume enorme, né? E aí nessa casa eu falei, gente, vender uma pecinha para como consumidor final, né? Só que a gente não tem aquela visão, né, que é mundial quase, né, praticamente. E aí mas mesmo assim, como sempre praticava tudo aquilo que era nos passado, nós alavancamos a nossa parte de e-commerce. Aí minha filha já tinha feito uns cursos de e-commerce, né? E ela já tinha mais conhecimento. Aí a gente entrou buscando mais curso na internet mesmo, porque não podia fazer nada presencial. Aí conseguimos uma pessoa que nos ajudou bastante de conhecimento no e-commerce. E entramos no e-commerce e vendemos todo o nosso estoque. Kalil, a gente viu que durante a pandemia, a Fantasias do Ó viu a oportunidade de entrar no e-commerce. Eles já tinham um site, mas foi durante a pandemia, com as portas fechadas, que eles viram a oportunidade de estar em outras plataformas e de ampliar toda essa questão do e-commerce. Qual é a importância do empreendedor encontrar a possibilidade e as novas iniciativas durante as dificuldades e que mecanismos ele pode buscar para conseguir lidar com esses períodos difíceis? Bom, geralmente é assim, né? Quando vem um período difícil, para qualquer pessoa, não só para o empresário, a gente trava, é a primeira coisa, né? O que vai acontecer, como é que vai ser a partir de agora. E ter esse olhar para o novo nesse momento, ele é extremamente importante. É claro que parece um clichê quando a gente fala que as grandes crises trazem grandes oportunidades, mas não tem outra saída. Se você está numa crise, ou você arruma alguma oportunidade, ou você vai cada vez mais para baixo, mais para o buraco. Então, esse olhar, e por isso que a gente fala isso, né? Estava comentando essa questão do olhar aberto do empresário, porque se ele já tem esse olhar para fora, quando acontece esse tipo de coisa, fica muito mais fácil dele olhar para fora e ver novas oportunidades. Quando o empresário só olha para dentro da empresa dele e ele é obrigado a olhar para fora por uma necessidade como essa, como foi a pandemia, até ele conseguir criar o hábito, ver o que ele pode fazer, onde é que ele vai, com quem ele pode conversar, já passou muito tempo. Isso atrasa a evolução do negócio dele. Então, estar preparado para o novo a todo momento é muito importante, porque no momento desse, como foi a pandemia, você olhar novas oportunidades, você já tem o olhar da nova oportunidade, então você consegue fazer isso com mais velocidade, e a velocidade nesse tipo de situação ela é crucial para você conseguir sustentar um negócio, principalmente pela parte financeira. Todo cliente que entra nas PIC, ele está alegre. Ele veio comprar, ele já está propenso a comprar. Ele já está contente que ele está vindo comprar a fantasia dele da festa de 15 anos, né? A festa de um evento que vai ter, da festinha da prima que vai fazer e vai ser fantasia, o vô vai vestir, aquela coisa toda, né? Então, ele já vem nessa alegria. Então, nós temos que apresentar um trabalho bom para eles, para continuar essa expectativa dele, né? Sendo que, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu vou atender com a carinha. Escuta, gente, você tem que, como se você tivesse ido na festa, você tá lá também, no mesmo clima da pessoa. Eu acho assim que é um ramo que se trabalha, quando você trabalha com amor nele, você tem tudo para dar certo se você tiver uma energia boa, entendeu? E passar isso pro seu cliente.